elas fossem expulsas desses lugares. Muitas que resistissem teriam que pagar indenizações. Tudo isso por um projeto de, não só de urbanizar, mas de embranquecer a população, tirando muitos negros dos centros. Muitos foram marginalizados, foram para a margem das cidades. Assim, foi criado as primeiras favelas, morros no Brasil. A revolta da vacina, ela ocorreu mais ou menos em 1904, quando um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz, ele foi nomeado pelo governo para combater as doenças que estavam ocorrendo naquele período. Lembrando que o Brasil ele ainda não tinha saneamento básico, né? Ele tinha diversos problemas ainda que a população passava. E aí, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele fez uma lei que tornava obrigatória essa vacina, e inclusive utilizou de forças policiais para que fizesse o uso dessa vacina. Só que tinha um problema, a população ela não tinha sido alertada e conscientizada sobre o objetivo dessa vacina. da população contra essas medidas e outras medidas autoritárias do governo. Assim, durante uma semana, a população ela foi para a rua e se revoltou, inclusive em confronto com policiais. Só que, infelizmente, essa revolta da vacina não acabou nada bem, porque muitas pessoas morreram, outras foram feridas, e depois de alguns determinados dias, o governo ele fez com que essa vacina não tornasse mais obrigatória.
Outra revolta rural que aconteceu no início da República foi a Revolta de Canudos. Uma revolta que fez com que um líder religioso se destacasse muito, sim, o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, ele reuniu um número imenso de líderes que essas pessoas se transformaram em seguidores. Eles seguiram o Antônio Conselheiro até o sertão nordestino, num belo monte, que assim foi chamado. A partir daí, essas pessoas, elas começaram a viver nesse lugar. Essas pessoas, elas eram aquelas que sofriam pressão, aquelas que de alguma forma pagavam altos impostos ao governo e queriam sair desse lugar. Então, a partir do momento que o Arraial ele começa a ganhar força, ganhar habitantes, aumentar o número de economia, inclusive de população e de pessoas que estavam crescendo economicamente, o governo ele começa a se incomodar. Antônio Conselheiro era daqueles líderes religiosos que não aguentava mais de ver seu povo sofrendo tanta injustiça. Sendo assim, ele convoca todos para seguirem ele no monte, um arraial que fora criado. Assim, todos seguem o líder messiânico Antônio Conselheiro. É uma ameaça para o governo, até porque muitos impostos arrecadados não estavam mais tendo. Então, assim, o governo ele lança diversos soldados para poder destruir o arraial. Levou o primeiro número grande de soldados, depois levou na segunda expedição, mas mesmo assim o arraial se uniu, ganhou forças e destruiu muitos soldados. Na terceira expedição, ainda assim, o arraial ele se resiste e vence novamente. Mas na quarta expedição o bagulho ficou louco, cara. Infelizmente, o arraial ele não conseguiu vencer nessa expedição e muitos morreram. Foram mais de 20 a 30 mil pessoas mortas. Pense aí, não é pouca coisa não. Então, assim, o arraial ele foi destruído também no Nordeste. Bom, a treta da Revolta dos Marinheiros começou em 15 de novembro de 1910. De repente, o presidente, que até então era o Hermes da Fonseca, ouviu um tiro. Mas não era um tiro normal não, cara. Era bala de canhão. Assim, João Cândido, conhecido como Almirante Negro, se reuniu com outros marinheiros buscando reivindicar que acabasse as chibatadas e melhores condições de trabalho. Só que o governo, apesar de ter aceitado essas reivindicações, depois traiu esses marinheiros. Assim, no dia 10 de dezembro, Hermes da Fonseca anuncia que estava acabado esse decreto e anuncia estado de sítio, fazendo com que mais de 600 pessoas se revoltassem e matassem os marinheiros. Assim, a revolta da Marinha, assim como de Canudos, teve um final muito triste. Apesar de reivindicar os direitos, o governo acaba por matar milhares de sonhos que poderiam estar vivos.